Mas a Bíblia diz no capítulo 1, eu vou ler alguns versículos e nós vamos estar transmitindo aquilo que Deus colocou em nossos corações. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Está registrado isso na sua Bíblia? Sim ou não? No princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós formos lá em Isaías, no capítulo 45, verso 18, a Bíblia vai dizer assim, olha, Deus criou a terra para que ela fosse habitada e não desabitada. Ou seja, tudo que Deus faz, diga assim, tudo que Deus faz, diga forte, faz com um propósito, com um objetivo estabelecido. Deus não faz nada por um acaso. O que eu quero dizer com isso? É que tudo, amados, que está acontecendo na sua vida, conforme a Bíblia, se você crê na Bíblia, quantos creem na Bíblia aqui, diga glória a Deus. Então, se você crê na Bíblia, e se você crê no que eu estou dizendo, conforme está escrito no livro de Isaías, no capítulo 45, verso 18, que Deus criou para que fosse habitada e não desabitada, tudo, absolutamente tudo que está acontecendo na sua vida, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus será glorificado na sua vida, independente da situação ou circunstância a qual você está passando. Você crê nisso? Diga amém. Mas Deus é bom, e Ele está aqui nessa noite para mudar a minha e a sua história. Então veja bem, Deus criou os céus e criou a terra. E criou com um objetivo, com um fundamento. Havia um plano já elaborado na eternidade. Você sabia que antes mesmo de você ser formado, Deus já chamava você pelo seu próprio nome? Você sabia disso? Olha o amor desse Deus, amados. Lá no livro, se não me engano, de 45 ou 49, versículo 1 de Isaías, diz que ainda informe no ventre de sua mãe, Ele te chamava pelo seu nome. Isso é algo lindo, amados. Continuando aqui no texto. E o Espírito, a terra era sem forma, versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Amados, segundo alguns estudiosos, havia um caos estabelecido, porque diz que havia vazio e escuridão. A terra era sem forma e vazia. É o interessante que depois você vai ler em seguida, a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas. Você já parou para se perguntar, falou assim, bom, o que o Espírito Santo de Deus estava fazendo em meio ao nada, em meio ao caos? Porque a Bíblia está registrando aqui que havia a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, segundo os estudiosos, os elementos estavam desorganizados. Aconteceu algo que desorganizou, que bagunçou. Talvez você veio aqui nessa noite, você olha para a sua própria vida e fala assim, pastor, a minha vida está nessa situação. A minha vida está totalmente desordenada, desorganizada. A minha vida, eu olho para ela, parece que não tem mais saída, não tem mais solução. Aí eu pergunto para você, o que será que o Espírito de Deus estava fazendo no meio daquilo? A mensagem para você nessa noite é um milagre em meio ao caos. Um milagre em meio a situações adversas. Um milagre de Deus, vida em meio à morte. Diga assim, eu creio nessa palavra. Mas Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Talvez você olhe para os lados, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, você não consiga enxergar uma solução, não consegue enxergar uma saída. Mas eu preciso te dizer, o Espírito Santo está agindo na sua vida. Algo estava acontecendo ali. Sabe por quê, amados? O Espírito Santo, ele estava movendo sobre a face das águas. Humanamente, talvez eu poderia não observar absolutamente nada. Às vezes as situações são tão contrárias, são tão complicadas, as provas são tão grandes, que nós somos mestres em somatizar, em maximizar problemas, em olhar o que está em volta, em criar o caos, e não ver o que Deus está fazendo, e o que Deus já está agindo. Diga assim, Deus está agindo, diga assim, Ele está movendo na minha vida. Mas Ele estava ali, movendo sobre a face das águas.
de uma maneira sobrenatural. O que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo, ele realmente, amados, vai fazer algo que você não vai entender. Talvez você vai falar assim: pastor, mas eu não tenho saída, eu não consigo uma resposta, não consigo uma solução. Amados, no meio dessa pandemia, no meio desse momento ao qual nós estamos vivendo, coisas extraordinárias estão acontecendo no mundo espiritual. Deus está agindo a seu favor. Diga assim: glória a Deus. Amados, o que o Espírito Santo estava fazendo em meio àquele caos? Acontece que ele vê o que nós não vemos. Ele já sabia o que estava prestes a acontecer. Nós somos bons em ver somente o caos, em ver problemas, em maximizar e mensurá-los. Talvez você olhe para a sua vida e você fale assim: é uma tragédia. Nada está acontecendo, não muda, mas hoje vai mudar em nome do Senhor Jesus. Tem decreto de Deus para você nessa noite, irmãos. Existe decreto na sua vida. E o interessante é que no meio de tudo aquilo, no meio daquela desordem, no meio daquele caos, no meio daquelas trevas, no meio de toda aquela desordem, o Espírito de Deus estava ali. E a primeira coisa que Deus falou foi o que a pastora Meire fez. Ela disse aqui nessa noite: Deus disse: haja luz, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Diga comigo assim: Espírito Santo, eu declaro luz do Senhor na minha vida, nas minhas finanças, na minha saúde, na minha vida financeira. Diga assim: eu declaro que a luz do Senhor mudou a minha história. Diga glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus falou e aconteceu, o milagre se manifestou, a luz veio. Aonde estavam as trevas, trevas já não existiam mais. Se nós formos lá para o versículo 26, acompanhe comigo aí, por favor. Eu tenho que aprender com a pastora Alba, usar esse negócio aqui, ó. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Eu quero pegar esse versículo aqui. Domine ele. Amados, Deus, ele nos fez para dominar sobre todas as circunstâncias e situações. Naquele momento em que o Espírito Santo, nós vamos chegar lá, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer nessa noite. Quando o Senhor, a Trindade, reuniu e falou assim: vamos criar o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e vamos dotá-lo de poder e de autoridade. Naquele momento, amados, em que o Espírito de Deus estava ali, ele já sabia, quando Deus disse: haja separação entre as águas, ele sabia que debaixo ali daquilo, naquele solo seco que iria aparecer, ele já sabia que já existia eu, já existia você. Ele estava ali com uma proteção, protegendo para a grande obra redentora que viria da criação, que é o homem, que sou eu, que é você. Diga glória a Deus. Diga assim: Deus é bom. E o interessante, amados, que em meio a tantos lugares que Deus poderia habitar, ele escolheu habitar justamente dentro de mim e dentro de você. A Bíblia diz que quando Deus formou o homem do pó da terra, formou aquele boneco, a Bíblia diz que ele soprou em suas narinas e esse tornou-se alma vivente. Diga assim: vivente. Amados, hoje o Espírito Santo, ele não somente se move sempre sobre você, mas ele está dentro de você. Ele trabalha ao seu favor, ele se movimenta em seu favor, ele age ao seu favor. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. Mas independente da situação, Deus é Deus na sua vida, e o Espírito Santo vai fazer coisas tremendas, coisas sobrenaturais. Ele estava ali. Essa mensagem eu vejo o quê? Que em meio a tudo isso, Deus pode e está fazendo. Nessa noite, pessoas que estão com problema na justiça, os problemas serão resolvidos. O juiz vai advogar a seu favor. Portas que estão fechadas vão se abrir na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Pessoas que estão enfermas serão curadas hoje em nome do Senhor Jesus. O sobrenatural vai se manifestar de uma maneira sobrenatural.
Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente, ou seja, Ele não muda. Diga assim, Ele não muda, Ele é o mesmo. Mas Ele é o mesmo que agiu lá na criação, é o mesmo que age nos dias de hoje. Hoje no período da manhã nós tivemos aqui uma aula abençoadíssima, nós falamos a respeito dos dons do Espírito Santo. Foram 9, são 9 dons do Espírito. Nós fomos aqui tremendamente abençoados de uma maneira poderosa e sobrenatural. Nós vemos o agir do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Diga assim, Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Então, amados, ele sabia que em meio àquelas trevas, embora ninguém pode entender o que está acontecendo, talvez as pessoas olhem para você, talvez nem mesmo você sabe o que é que está acontecendo. Mas deixa eu dizer algo para você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está te preparando para te colocar num lugar muito mais alto. Deus está te preparando para que o nome dele seja ainda mais glorificado na sua vida. Deus está te preparando porque você será chamado Pai de nações, Pai de multidões, ganhadores e ganhadoras de almas. No nome do Senhor Jesus, Deus te chamou com um propósito. Você é um objetivo, você é um vaso, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Amados, o Espírito de Deus é que faz tudo em nossas vidas. Nós lemos hoje no livro de João, capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Diga assim, sem o Espírito Santo, eu não posso fazer absolutamente nada. Mas com o Espírito Santo, nós faremos proezas em Deus. Aleluia. Amados, então a Bíblia diz, haja luz e houve luz. Então a partir de hoje eu quero pedir para você que através do Espírito Santo, você comece a declarar palavras proféticas sobre a sua casa, palavras proféticas sobre a sua vida, palavras proféticas independente da circunstância ou da situação. Que você passe a liberar palavras proféticas do mundo espiritual e elas tornar-se-ão realidade no mundo físico. Nós costumamos dizer, segundo a palavra, primeiro nós conquistamos no mundo espiritual para tornar-se realidade no mundo físico. Diga assim, Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo Deus é bom. Amém, amados? O apóstolo Paulo, ele entendeu tão bem essa palavra, ele abraçou tão bem essa palavra, ele entendeu ela tão bem no espírito que ele pegou como um rema. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, olha, eu estou a tal ponto com Cristo, eu estou tão unido com o Espírito Santo, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você quer dizer essa palavra? Diga assim comigo, assim, eu estou convicto de que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então acabou, amados, ninguém pode te resistir. Não existe demônio, não existe tempestade, não existe barreira, não existe tribulação que podem te separar do grande amor do Pai. Aleluia, diga glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta, amados. Efésios capítulo 2, versículo 22 diz assim, nele somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Você já parou para pensar, amados? Deus te chamar e fazer habitação em você, fazer morada em você, dizer que você é o altar dele, que você é o templo dele, que você é morada dele. Amados, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus muito forte aí. Porque o espírito que você tem é o espírito que o mundo almeja, mas não consegue, porque não tem comunhão com o Pai. Mas você sente, porque a Bíblia diz que Ele está em você, Ele se move em você. Diga assim, Deus é bom. Então, mas se alegre, você tem motivo para se alegrar nessa noite. Temos motivo de sobra para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele nos criou em meio ao caos, em meio à desordem. Ele conseguia ver luz, Ele conseguia me enxergar, Ele conseguia te enxergar, Ele conseguia enxergar a Igreja Batista renascer no dia de hoje, louvando e adorando Ele no dia de hoje. Chegou um momento que Ele disse, as trevas se dissipem, haja separação entre as águas. Ele já via você aqui nessa noite glorificando e exaltando o nome dEle. Há um milagre para você no meio dessa situação a qual você está vivendo. Eu libero em nome de Jesus uma palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Profetizo que o impossível vai acontecer na sua vida ainda esta semana.
Em nome de Jesus, os portões, as muralhas, as paredes vão cair por terra no nome do Senhor Jesus. Não existe nada mais que o Espírito Santo não possa fazer. Eu contei um testemunho aqui a quinta-feira passada, acho que foi quinta, a respeito do meu avô. Eu fui impelido pelo Espírito Santo a sair de Maranhão e ir para Água Boa, no Mato Grosso, mais de 2.000 quilômetros de carro. O meu avô caiu, alguns irmãos lembram ouviram esse testemunho. Mas o Espírito Santo me moveu de uma maneira tão grande, que eu tive que ir lá orar com ele, também a respeito de uma palavra que o pastor falou assim: olha, pastor Rogério, a partir de hoje, onde você colocar as suas mãos, a cura vai se manifestar. Deus vai te usar novamente, como te usava o professor Jambil. Deus vai te usar. Amados, e o Espírito Santo moveu na minha vida. O meu avô levou uma queda, bateu a cabeça no tronco, traumatismo craniano, coágulo no cérebro, inchando e empurrando o cérebro dele, cérebro inchado. Cheguei lá em Água Boa, mas eu tinha uma convicção: o Espírito Santo habita em mim. Eu tenho essa convicção. Ele está em mim, Ele habita em mim, Ele está em mim, Ele se move em mim. Cheguei lá na porta do hospital regional de Água Boa. Eles falaram: você não pode entrar. Eu disse: não, mas nós queremos entrar, eu preciso entrar, eu preciso ver o meu avô. Eu pedi ao Espírito Santo: o Espírito Santo, não leva o meu avô antes que eu o veja, porque a sentença era de morte, o decreto era de morte. Consegui entrar. No que eu entrei, que eu vi, foi aquela emoção. Ele falou assim: passa um álcool na mão, muito fraquinho. Passei um álcool na mão, peguei na mão dele, coloquei a minha testa na testa dele com máscara, e eu comecei a orar. Eu falei: Espírito Santo, a sua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, que o Senhor é o mesmo hoje, que o Senhor é o mesmo eternamente. Eu disse: haja luz sobre a vida do meu avô. Cura ele nessa hora, Espírito Santo. 80 anos. Amados, eu fui envolvido de uma alegria tão grande, não com o sorriso da pastoral, mas com uma alegria tão grande, contagiante, que eu conseguia contagiar as pessoas que estavam em minha volta, porque eu tinha certeza que o Espírito Santo tinha feito algo. Vocês estão entendendo, mas o Espírito Santo, ele estava preparando algo em meio à face ali, parando sobre a face das águas, como ele está pairando sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças. Ele está se movimentando, você está aqui, ele está trabalhando para você lá fora. Alabaçu de cantarabanagaçu de cantarabalaias. Oh, xarabalabaçu. Amados, eu senti uma alegria tão grande, tão contagiante. Eu saí dali na certeza de que Deus não levaria o meu avô. Não seria dessa vez. E nesse momento é o melhor momento de você ganhar alguém para Jesus. Eu fiz um apelo, ele aceitou Jesus aos prantos. Mas este ainda não é o milagre. Fui embora. Fui para São Miguel do Araguaia. Fui para Cuiabá. Entramos na promotoria, porque não conseguia se UTI, porque era decreto de morte, tinha que abrir a cabeça do homem. Eu estou falando da atuação do Espírito Santo. Ele ficou 3 dias na UTI, em Cuiabá, foi de avião. Os médicos fizeram exame, e refez exame, refaz exame, faz de novo. E pegava os primeiros, está lá, traumatismo craniano, inchar de cérebro, coágulo crescente, perca de memória. Aí viraram para ele assim e falou assim: seu João, o senhor tem que ir embora. O senhor não tem nada na sua cabeça. Não tem traumatismo craniano, não tem coágulo, não tem inchaço no cérebro. Alabanagaçu. Ou seja, amados, se fosse alguém, eu lembro que alguém lá no Maranhão falou assim: qual a idade dele? 80 anos. Como diz assim, ele fez aquela cara assim: está na hora, né? Está não, mas a hora quem sabe é Deus. Eu criei na oração, eu criei no poder, eu criei que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu fui lá, o médico falou: o senhor não tem traumatismo, o senhor não tem inchaço no cérebro, o senhor não tem coágulo, o senhor tem que ir embora para casa para dar lugar para quem está passando por Covid. Diga glória a Deus. Mas veja bem, aqui dá para pegar também aqui em cima. Feche os teus olhos, faça algo profético comigo. Vai comigo lá na criação. Lá em Gênesis, no capítulo 1. Amados, ao mover do Espírito aqui. Feche os teus olhos aí num ato profético. Imagine agora, além do Espírito Santo habitar dentro de você, você que está em casa e está me ouvindo, faça esse ato profético. Olha o Espírito Santo aí visitando a sua causa.
visitando a sua situação. Talabaçu. Talvez você vá olhar, você vai falar assim: Espírito Santo, mas tudo está tão escuro, tudo está tão desordenado, tudo está tão bagunçado, é tanta mágoa, é tanta decepção, é tanto problema, essa enfermidade. Deixa eu dizer para você, o seu milagre, comece a enxergar ele agora, o seu milagre se manifestando em meio ao caos, o seu milagre tomando forma nessa hora no nome do Senhor Jesus. Não existe caos que Deus não possa transformar, não existe doença que Deus não possa curar, não existe porta que Deus não possa quebrar, não existe ferrolho que possa impedir a ação e o mover do Espírito de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele mora em você. E a Bíblia diz que ele geme por você com gemidos inexprimíveis. Ei, deixa eu dizer algo para você: você é especial para Deus, você é importante para Deus. Você pode não valer nada para esse mundo, mas você é a menina dos olhos de Deus. Cantarabalabaxu. Ele se preocupou, amados, em deixar você por último. E você foi feito no sexto dia, porque para que você pegasse tudo pronto. Diga assim: tudo está preparado. Diga assim: tudo está pronto. Diga assim comigo: foi completado lá na cruz do Calvário. Quando Jesus estendeu os seus braços lá na cruz do Calvário, ele diz assim: ó, está consumado, está determinado. Pastor Eudes vai orar, vai curar. Pastor Alvo vai orar e vai ser curado. Vocês vão levantar as mãos, demônios serão expulsos, nações serão salvas, pessoas serão salvas, pessoas serão transformadas, viciados serão libertos, porque o Espírito de Deus se move através da sua vida. Mas a única maneira de Deus agir na minha vida é através do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo sobre a sua vida, eu não tenho dúvida. Vocês vão ver testemunhos sobrenaturais acontecendo na sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas as pessoas dizem assim: pastor, mas você gosta demais de falar só de boas novas. Mas eu tenho que falar boas novas, porque de tragédia o mundo está cheio. Então eu tenho que profetizar boas novas na sua vida e dizer para você que hoje tem decreto de Deus na sua vida, pastor Alba. Deus está desenrolando algo grande na sua vida. Deus está tomando causas aqui nessa noite. Ei, olha para mim, Xarabanaias. Você que estava com o projeto engavetado, Deus está desengavetando e vai trazer a realidade sobre a sua vida. Xandarabalabaçu de cantaramanaias. Oh, Rabaçu. Ele se move sobre a sua vida. Diz assim: ele se move em mim. Diga com alegria: ele se move em mim. Ele está em mim, ele vive em mim. Aleluia. Pastor Alba, a senhora vai se alegrar demais. Xarabalabaçu, eu vou me alegrar com a senhora. Xarabalabaçu de cantaramanaias. Xandarabalaçu de cantaramanaias. De calabaçu. Dê vazão ao Espírito Santo. Mas eu não sei o que é, mas algo grande está acontecendo. Eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui. Alamanaias. Amados, chegou a hora de nós voltarmos às origens. Não é voltar ao passado, é voltar às origens. É voltar a crer na manifestação dos dons do Espírito. E os 9 dons do Espírito estão aqui nessa noite para serem distribuídos sobre a sua vida. Nós somos uma igreja profética. Nós somos uma igreja que crê no Pentecoste. Nós somos uma igreja que canta alabaçuda, canta alamara, crê no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que mesmo em meio à pandemia, Deus está prosperando o seu povo. Alamanaias. Diga assim: eu preciso. Diga assim: eu preciso voltar às origens. Mas voltar às origens não é voltar ao passado, é voltar às origens da palavra de Deus, porque ela não mudou, ela continua viva e eficaz. Oh, xarabanagaçu de cantaramanais. Eu quero orar por você, eu quero liberar. Decreta que nessa noite eu preciso liberar. Aleluia. Diga assim: existe decreto para mim, eu sei disso. Amados, vocês estão entendendo que o Espírito Santo estava ali, não estava ali por um acaso. Ele não estava ali simplesmente por estar. Algo estava acontecendo. Diga assim: estava acontecendo algo.
Você estava sendo chamado no ventre de sua mãe. Deus já te chamava, o Espírito Santo estava movendo. E Deus estava lá te chamando. Pastora Alba, pastor Francisco Eudes, pastor Rogério, vamos profetizar nessa noite em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo sabia que debaixo de tudo aquilo surgiria a igreja mais do que vencedora em Cristo Jesus. Oh, Rabanaisu de Cantarabalabassu. Receba decreto de Deus sobre a sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Então vocês estão, amados, diga assim, diga para a sua alma, diga assim, ó minha alma. Diga assim, feche os teus olhos, fala isso de uma maneira poética, diga assim, ó minha alma. Por que te aquietas? Diga assim, te acalma. Deus está no controle. O Espírito Santo estava ali no meio de tudo aquilo. Você já sentiu que no meio assim de uma turbulência tão grande, de uma batalha tão grande, que se você fosse olhar humanamente, você não conseguiria nem mesmo sorrir. Mas em meio àquela batalha, o Espírito Santo chega e diz para você, vai passar. Vai passar. Eu estou com você. Aí você sente um afago. Você sente um abraço. Aí você lembra assim, eu não sou órfão. Calabaçu de Cantarabarás. Amados, Ele está aqui. Ele está aqui. Feche os teus olhos, busque a Ele um momento, só um momento. Ele está aqui, Ramanaisu de Cantarabalaios. No meio desse momento, no meio dessa tragédia, Ele diz assim, eu estou aqui. Ele não mudou. Cantarabalaisu de Couvalais. Ei, Calabanaias. Xandarabalabaçu. Cantarabalaisu de Cantarabanaias. Calabaçu de Cantarabanaias. Xalabaçu. Cantaramanaçu de Couvas Névias. Xandarabaçu de Couvalás. De Manto Névias. Cantarabanaias. Alamanaçu de Cantarabaçu. Mas há um mover diferente. O mundo espiritual está a seu favor nessa noite. Os céus estão abertos aqui nessa noite. Lá no versículo 26 do livro de Gênesis, nós não somente vamos fazer a pastora Alba a nossa imagem, a nossa semelhança. Não, é muito pouco. Mas nós vamos dar a ela domínio. Nós vamos dar a ele autoridade. Nós vamos te dar poder. Você é dotado de poder, de autoridade e de domínio. Diga assim, eu nasci para reinar em Cristo Jesus. Amados, as coisas vão mudar na sua vida quando você crê nessa palavra. Você nasceu para dominar. Você nasceu para expressar a glória do Pai. E há um mover. Esse ambiente foi tão preparado hoje, pela liberação do Espírito de Deus, a começar de manhã. Um afago, você vai sentir um afago aí agora. Você consegue? Vem comigo, amados. Mergulhe comigo agora no oceano do Espírito. Feche os teus olhos, por favor. Sinta o afago do Espírito Santo. Ele está me dizendo aqui que tem pessoas aqui nessa noite que estão pensando que é o fim. Mas ouça a voz dele no teu espírito aí agora, dizendo para você, filho, minha filha, não é o fim. Eu estou movendo, eu estou trabalhando. Sinta o doce afago, o doce abraço do Espírito Santo sobre a sua vida agora. Sabe aquele teu filho que tem lhe dado tanto trabalho, tem feito você derramar tantas lágrimas? Eu quero liberar uma palavra profética para você. Efésios 1:20. Que o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, que esse mesmo poder esteja sobre a vida do seu filho. Caramanai sudecanta arabalabaçu.
Olhe para o livro de Gênesis no capítulo 1. Se você olhar humanamente, você vai falar o que o Espírito Santo está fazendo ali. Não tinha nada. Tinha, amados. Tinha. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. A primazia da criação. Deus está preparando tudo para você. Isso que você está passando é apenas um processo. É apenas um momento. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, há um quebrantamento tão grande aqui nessa noite. Sharai manasso decantarabaço. Algumas pessoas vão sentir agora o vento do Espírito de uma forma suave, uma brisa suave. Você que está em casa, receba a presença do Espírito de uma maneira poderosa, que Ele venha inundar a sua casa. Espírito Santo, traga um quebrantamento de uma maneira sobrenatural sobre cada uma das pessoas aqui nessa noite. Ei, levante a cabeça. Não é o fim. Muito pelo contrário, é um começo de uma grande história que Deus começa hoje na sua vida. Olhe para Gênesis. Não havia. No princípio Ele criou os céus e a terra, mas a terra tornou-se sem forma e vazia. Mas o Espírito dele, esse mesmo Espírito que hoje habita em você, se movia sobre a face das águas. Preste atenção mais uma coisa. Eu tive a oportunidade de ir em Israel, em Jerusalém. Eu fui lá no túmulo aonde Jesus ressuscitou. E lá tem uma placa de fato. Ele não está mais aqui. Ele vive para sempre. O mesmo Espírito que ressuscitou Ele daquela tumba fria e gelada, esse mesmo Espírito habita em você. Esse mesmo Espírito está trazendo à vida aquilo que havia morrido dentro de você. Você fala assim: eu não tinha forças, eu não tenho mais forças. Você não tinha, porque hoje você tem. O mesmo Espírito que tirou ele daquela tumba fria, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aí. Ele está dentro de você. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. Você, pastor, não tem mais força. Tem. Você vai continuar, vai romper, vai vencer, porque Ele habita em você. Ele faz morada em você. Existe decreto de cura aqui nessa noite. Decreto de prosperidade em meio a essa pandemia. Tu está pensando que vai quebrar? Muito pelo contrário, você vai prosperar, você vai crescer muito mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já tinha um zelo. Antes mesmo de você ser formado, já havia um cuidado dele, lá na criação. E quando chegou o momento que a Trindade se reuniu, quando chegou lá, Ele falou assim: eu sabia que Ele seria a nossa imagem e a nossa semelhança, por isso eu pairava sobre a face das águas. Eu estava cuidando. Ele disse: eu estava cuidando de vocês. Eu já vi o rosto do pastor Eudes, eu já vi o rosto da Patrícia, do irmão Rogério, da pastora Amélia. Eu já vi o seu rosto. Ele já te via. Ele já te via. E Ele chamava você pelo seu nome, ainda informe. Você nem pensava em existir, seu pai nem imaginava, Ele já te chamava. Aplauda esse Espírito Santo, aplauda Ele. Aplauda Ele. Alabanai sudecanta arabalabaçu. Cadê os pastores que estão aqui? Fique de pé, os pastores que estão aqui. Eu vou pedir um favor para vocês, respeitando o distanciamento. Vocês vão liberar decretos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo falou comigo que existe decreto aqui nessa noite. Vem cá, pastora Meire. Respeitando o distanciamento.
Pastora Patrícia, os demais pastores, é só, fica aqui, vem aqui à frente, por gentileza. Vem, pastor, fica aqui também, por favor. É só manter o distanciamento, os 2 metros. Amados, faça do Espírito Santo a pessoa mais importante na sua vida, até porque Ele é a pessoa mais importante. Vocês viram ali que em meio a tudo aquilo não tinha possibilidade de vida, um caos havia sido estabelecido. Agora eu quero pedir você que fique de pé. Feche os teus olhos. Os pastores que estão aqui vão liberar decretos, o que eles falarem vai acontecer na sua vida. Porque a Bíblia diz que se nós concordarmos aqui, será concordado no céu. E o Espírito Santo, ele está de acordo que hoje tem decreto para te abençoar. O manto vai desenrolar é hoje em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos e comece a cantar. E os pastores estarão orando. Dê vazão ao Espírito Santo. Pode começar a liberar decreto, pastores. Pode começar a profetizar que Deus vai honrar a sua oração. Vocês que estão aí, recebam. Recebam. Você que está em casa, receba. O Espírito Santo vai te renovar hoje. Você que é batizado em línguas estranhas, comece a falar em línguas estranhas. Alabaraço de canto, Xandarabalais. Comece a profetizar, comece a falar em outras línguas. Comece a visualizar o seu milagre. Ei, não existe impossível. Alamanais. Sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso, esse vento está aqui, aleluia. Sobre nós, como em Pentecostes, receba. vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Hoje é o dia de Pentecostes na sua vida. É hoje que a sua história muda. É hoje. Sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Ele está aqui. Ele está aí dentro de você. Hoje é o seu Pentecoste. Hoje será um marco histórico na sua vida. Doença, desapareça. Sai enfermidade. Sai em nome de Jesus toda doença, toda enfermidade. Aleluia. Sai todo mal, toda obra contrária. Eu declaro, eu decreto portas abertas sobre a sua vida. Dívidas sendo quitadas, dívidas sendo pagas, a sua empresa prosperando, cura de enfermidade. Eu declaro, decreto isso sobre a sua vida. Eu declaro portas abertas. Cantarabalaias, Cantarabalabachô. Decreta, 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 decreta um milagre. Decreta, decreta vida na sua família, vida no seu casamento,
vida nas suas finanças, vida na sua saúde, vida na sua empresa. Oh, Ramanai Sudecantarabala Sudecovalais. O Espírito de Deus está aqui. Não tenha pressa de sair da presença do Espírito. Não tenha pressa. Desfrute da presença dele. Oh, Ramanai Sudecantarabanias. Repalabasu. Ei, o milagre está aí. Ei, Calamanasu de Cantarabasu de Covalais. Xandarabanagasu. Desfrute, desfrute. Ele está aí, irmão Rogério. Ele está aí dentro. Ele trabalha por você. Ele batalha por você. Cantarabanaias. Aleluia. Há um avivamento aqui hoje. Espírito Santo, que esse avivamento alcance o nosso setor, alcance toda a Igreja Batista Renascer. Haja um avivamento. Você que está em casa, seja avivado. Receba o renovo, receba o poder, receba a autoridade, receba a unção, receba a cura, receba portas abertas. Cantarabaraço de canta. Dê lugar, dê vazão, amados. Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Essa apatia já não existe mais. Aleluia. Há um espírito de ousadia sobre a sua vida hoje. Alabanaço de cantarai, manaço de covalabás. Xandarabanaias. Cantarabalabassu. Seja batizado do Espírito Santo. Seja batizado do Espírito Santo. Comece a falar línguas estranhas. Comece a liberar, comece a falar, comece a profetizar. Seja batizado, seja renovado, seja transformado. Em nome de Jesus. Não é o seu fim, é o começo de uma nova história. Alabanaias. O Shekinah de Deus está aqui. Aproveite esse momento. Você que quer ser curado, receba a sua cura. Você que precisa de uma cura, receba ela. A unção da cura está aqui. A unção do Espírito Santo foi liberada para você hoje. Alabanaias. Receba. Receba em nome de Jesus. Cantaramanaias. Xarabaçu. Alamanaço de cantarabaçu de covalabás. Ele se movia sobre a face das águas. Hoje Ele não se move somente sobre você, Ele se move sobre a sua vida. Aleluia. E há uma promessa de que Ele não vai te deixar órfão. Ele estará com você até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Olhem todos para cá. Vamos todos cantar esse hino. Vai lá, irmão. Vamos cantar ele. Fecha os teus olhos. Você vai ver o que é que Deus vai fazer. Segura aí. Segura aí. Olha o que o Senhor vai fazer. Rasgue os céus. Abra a sua alma. Entregue o seu espírito. E vamos louvar o Senhor. Doce presença, perfume suave, eu sei que estás entre Ele está entre nós. Ele está aí. és bem-vindo, fontes de Seja renovado. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bom, Jesus. habitar entre nós. Bem forte. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar.
reinar. Deixa Ele reinar. Deixa Ele dominar. Deixa Ele fazer. Cantarabaçu de cantarabanaias. O que você não faz, Ele faz. O que você não pode, Ele pode. Aonde você não vai, Ele vai. Aonde você não entra, Ele entra. O que você não pode fazer, Ele vai fazer. Aleluia. Essa tristeza está saindo do seu coração, já não existe mais. Cantarabaçu de cantarabanaias. Xandarabaçu de cantarabanaias. Xandaraiçu de covas neves. Aleluia. Aplauda o Espírito Santo, mas aplauda com força. Aleluia. 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 E não se esqueça, o milagre do Espírito Santo aconteceu em meio ao caos. Amém, Pai. 5 dias Deus trabalhou a seu favor, no 6º dia Ele te formou. Será assim na sua vida em nome do Senhor Jesus. Os decretos foram liberados. Amém. As portas foram abertas. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.